Caros amigos, devotos de Fátima, todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje nosso programa, nosso tema será sobre um fato que ocorreu antes da quarta aparição, a 3 de agosto de 1917. Vocês sabem o que os jornais e também os devotos, que poderiam se classificar como devotos trigos, devotos joios, falavam aos pastorinhos, né, de uma vida tranquila que eles tinham, passaram a ter uma vida tumultuosa, turbulenta, porém sempre com a proteção da Santíssima Virgem. Então por isso vamos começar hoje nosso programa Devotos de Fátima. Missa agora no sábado. O telefone agora é 0800 608 6246. Repito, continua 0800 608, o finalzinho é 6246. 6246. Como as pessoas estão pedindo, então tivemos que ampliar o atendimento via telefone. Então, você poderia ligar lá, será para se incluir na missa agora no sábado, tá bom? E lá poderá também saber como se torna um apóstolo de Fátima. São pessoas que compreendem a devoção a Nossa Senhora, essa divulgação, né? E todos aqueles que também se inscreverem, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com suas redes sociais, dando comentário também, será também incluído na vigília de hoje, que se reza 50 terços por dia, uma vigília das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia, será incluído também. Não deixe também de fazer comentário, o que você gostaria, qual tema que seria interessante, seja abordado nos vídeos futuros. Então não se esqueça também, tá bom? Então vamos começar sobre esse fato que chamou muita atenção. Ele está narrado no livro do William Thomas Walsh, que vai falando sobre um pouquinho que era o ambiente, como os jornais abordavam a mensagem de Fátima, aquelas aparições que realmente mudou Fátima, né, ao Justrel, literalmente aquela cidade, sua vida não era comum como antigamente era, né? Mas infelizmente, como Nosso Senhor, quando o pecado de Adão e Eva, Nosso Senhor tinha colocado uma inimizade entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Nosso Senhor lembra, porém, inimizade entre os seus filhos, da Virgem e do demônio. Então, infelizmente, as pessoas aqui, os jornais, até os jornais religiosos, não davam aquele apoio que as crianças, a mensagem de Fátima, desejaria, ou provavelmente deveria ter esse apoio, né? Por exemplo, isso trazia para as crianças todo outro problema, toda uma aflição, mas Nossa Senhora sempre estava do lado deles, dando a proteção, como Nossa Senhora sempre nos faz. Então, por exemplo, aqui, alguns jornais católicos, até católicos, diocesanos, começavam a publicar artigos curtos em que se notava uma prudência reserva. Quer dizer, claro, tinha toda a prudência da igreja, como outros vídeos eu comentei, porém, estavam um pouco incrédulos. Já os jornais, provavelmente anticlericais, né, do mundo, eles tinham toda uma ideia, uma viés de ideia da Revolução Francesa, né, dos jacobinos, porque ocorreu 7 anos atrás a Revolução que tirou a monarquia de Portugal, passando a ser uma república, né? Até eles jornais falavam que os jesuítas, a igreja em geral, estava querendo, porque eles tinham perdido a monarquia, né? Quem perdeu foi o português, não foi a igreja, né? No campo temporal, ela não se mete, mas quem perdeu um caminho mais fácil, né, do reino nessa terra, essa concepção, perdeu a monarquia, foi os portugueses. E mais vieram com esse viés revolucionário. E alegavam que a igreja estava inventando essa história para, no fundo, não aceitar a perca que teve. Isso realmente é uma mentira. Porém, isso nos editores, jornais, faziam cada afirmações. Por exemplo, aqui, numa manchete, estava o seguinte: aparição real ou ilusão imaginária? Quer dizer, um jornal ateu, nessas horas, ele coloca aspecto aparição real ou ilusão imaginária. Mas no decorrer do texto, do artigo, era literalmente
começavam a classificar as crianças com psicose, estava tendo imaginações, sempre tentando desmoralizar aquela aparição, aquelas 3 crianças, mesmo não conhecendo o segredo de Fátima, para ver que era o demônio tem suas facetas. Então, por exemplo, aqui, editores tradicionalmente jacobinos de 1789, William Thomas Walsh comenta isso por causa que foi com essa mentalidade da Revolução Francesa que fizeram o golpe republicano em 1910. Que ter inventado essa história para recuperar o prestígio que tinha perdido com a Revolução de 1910, como eu acabo de dizer. O Século era o jornal mais importante de Portugal. O principal diário de Lisboa publicou no dia 21 de julho uma notícia desfigurada e sarcástica sob o título. Olha o título. Uma mensagem do céu ou 2 pontos, especulação comercial. Quer dizer, quem vive propriamente de comércio, meramente materialista, não são a Igreja Católica, são esses jornais, né? Mas nessas horas, para acusar e dissimular, fazer uma confusão na cabeça dos católicos, eles são mestres. Jornais liberais, de índole mais moderada, entre aspas, né? Insinuava maldosamente psicose, epilepsia, sugestão coletiva, como possível explicação para os inverossímeis acontecimentos que ocorreram na Serra da Iria, né? Onde nós somos na Cova da Iria. Um leitor aí, o autor aqui comenta que um leitor despercebido, não tem uma formação católica, facilmente ele passava a acreditar que aquelas aparições eram falsas. Que é muito estranho, né? Um católico vai procurar se a aparição, um ato religioso é verdadeiro num jornal laico, é também um pouquinho falta de instrução mesmo, né? Mas isso, mesmo assim, o que é interessante, que é, quando é uma coisa de Deus, está a mão de Deus ali, Nosso Senhor ele quebra essas barreiras. E as almas, quando elas tinham uma abertura à graça, elas deixavam-se tocar e iam a muitos em peregrinação a Fátima, já ali na Cova da Iria, visitar as crianças. Mesmo com toda essa calúnia que corria, essa difamação, essa confusão proposital, que queriam tirar de foco as aparições de Fátima, porque no fundo o demônio já sabia que aquilo ali Nossa Senhora tinha uma mensagem por trás, né? O autor aqui ele fala que as crianças, como eram uma vila um pouco de pessoas não instruídas, analfabetas, não tinham conhecimento, então não sofria essa pressão dos jornais. Eu ponho aqui, discordo do autor, eu acho que sofria sim, porque uma vez as visitas que tinham conhecimento disso, que tinha a visita do devoto, como eu queria comentar aqui, o devoto trigo e o devoto joio, porque Nosso Senhor na Sagrada Escritura fala que devemos separar o joio do trigo, né? O joio é uma praga que cresce em volta do trigo e é muito confunde, e quando você quer cortar, por isso que Nosso Senhor fala, separe o joio do trigo e taca a fogo o joio, o trigo se mantém. Então isso pode ser uma pequena uma comparação, uma prefigura de um devoto. O devoto tem que ser aquele trigo, aquele íntegro, e não ser o joio, aquele que calunia, aquele que faz sarcasmo, aquele incrédulo, né? Então por isso que eu comento do devoto trigo e joio. E aqui ele fala, porque chegavam esses devotos joios com mau espírito e começavam a cutucar as aparições. E aqui que vocês vão ver, vão acompanhar, que a irmã Lúcia descreve o que falavam para as crianças, né? Tinha muita gente que trazia muito boa graças, confortava as crianças, mas também tinha os devotos joios, que não eram poucos. Então, aqui comenta, né? Muitos deles não tiveram diretamente a campanha, conforme o autor. Eu acho que teve muita pressão, até mesmo a Dona Maria Rosa sabia ler e tinha os jornais, corriam, né? E antigamente a tal da propaganda mil boca era mais forte que o do jornal. Algum inspirava dó. Então as crianças também via desse pessoal de má fé, devoto joio, mas também via muitos devotos trigos, devotos sinceros. A tal ponto, olha o que a irmã Lúcia descreve. Eram pobres e infelizes.
acambunhados pela necessidade ou por algum mal incurável. Então, pessoas iam lá em busca de uma cura, de uma enfermidade, né, de uma necessidade material, que vinha com frequência de muito longe. Por vezes, percorria os últimos quilômetros de joelho. Olha que interessante. Então, as pessoas ali ela tinha um ato de piedade. E aí a campanha midiática que faziam para dissimular, cada vez que eles faziam mais devotos vinham. Porque Nosso Senhor não fica vendo o noticiário, não. Ele vai direto na alma, né, e age profundamente. Sangrando para levar as suas preces a Nossa Senhora, solicitava uma graça, uma cura de uma doença, né? Aqui é interessante. Porém, muitos também iam com más intenções, ou simplesmente uma aventura, né? A irmã Lúcia descreve aqui, que o autor escreve: mais difícil era ser pacientes, ficavam também impacientes, com os ricos bem alimentados, que parecia, de repente, em carruagem, automóveis, procedente de cidade do Porto, da cidade de Lisboa, vestido à última moda e exibindo peles e joias. Alguns vinham pedir um favor do céu. Mesmo os ricos estão insatisfeitos. Aqui eu vou discordar um pouco do autor aqui, que ele faz um pouco luta de classe. As coisas de Deus não é bem assim, não, né? É a influência da revolução daquela época, um pouco... por quê? Independente da pessoa ter posse, isso não inclui que ela tem que se preencher, ela tem que buscar a graça de Deus. O que eu vou falar? O dinheiro, o bem material, a ilusão que o homem tem sobre posse, nunca vai preencher um vazio espiritual que temos todos nós. Todos nós temos esse vazio espiritual e que é só apenas preenchido pela graça de Deus. E agora Nosso Senhor quer que esse canal seja Nossa Senhora. Ela que será o canal de todas as graças para chegar a Nosso Senhor. Então, dizer que porque estava rico o problema está resolvido, não precisa rezar, aí é uma visão já não bem certa. Porque independente, até muito pelo contrário, quem tem muito, a tentação de esquecer Deus é maior. Eu vou contar um fato aqui da Cristina Onassis. Era uma fulana, numa época, acho que no século passado, era riquíssima. Ela era filha de um grande construtor de navios, mas navios gigantes, petroleiros. Então era riquíssima. Ela tinha tudo. Para ter ideia, ela almoçava em Washington e jantava em Paris, no mesmo dia. Então, para ela, problema, dinheiro, desejo, brinquedos. Quando era criança, o pai mimava, era filha única. Mas isso não preencheu o vazio espiritual dela, que só preenche com Deus. O fim da vida dela foi trágico. Ela foi em Buenos Aires, Argentina, num super hotel, e foi encontrada morta na banheira com overdose, drogas. Quer dizer, alguém pode dizer, ela tinha tudo, para quê? Mas ela não tinha preenchido realmente esse vazio espiritual. Ela procurou a droga para uma ilusão, mas ela não recorreu a Nossa Senhora, pedindo que intercedesse diante de Nosso Senhor, que ela poderia ter uma graça naquele momento e se salvar. Mas ela não preencheu. Então, dizer porque tinha muitas coisas e não queria buscar algo, eu não afirmaria isso não. Porque muita gente estava ali porque sabia que todos os posses que tinha, bens, não preencheria, não daria aquela satisfação de quando uma alma se entrega a Deus, certo? Então, isso é um exemplo. A tal ponto que, e claro, não vamos tampar o sol com a peneira, tinha muita gente pedante. Tem muita gente que todo mundo conhece, que achava porque tinha, não queria, já não precisava ou queria ter uma precedência. Mas isso aqui muitas vezes é para mostrar que Nosso Senhor quer que todos realmente possam atender Nosso Senhor. Mas, por exemplo, como eu tinha dito, os devotos tinham o devoto trigo e o devoto joio. Muito desses, granfinos, né, chegavam até a fazer umas piadinhas, sarcasmo. Isso fazia as crianças sofrer muito. E ao mesmo tempo que sofriam as crianças ofereciam esse sacrifício a Deus Nosso Senhor,
porque o anjo da paz, anjo de Portugal e Nossa Senhora tinham pedido que eles fizessem sacrifício. E eles realmente sabiam a apostação de alma que teria diante desses fatos. Então chegava, a gente tinha um absurdo chegar a fazer perguntas que faziam. Ah, então Nossa Senhora também tinha rebanhos e cabras quando era menina? Nossa Senhora comia batatas? Quer dizer, é o tipo de perguntinha mais infame possível, né? E as crianças ficavam ouvindo aquilo com calma, com retidão. Chegou uma vez que Francisco virou para Jacinta, né? Com ares de homem já feito, falou se se você, Jacinta, não tivesse falado, era melhor que não falasse, porque pelo menos esse pessoal aqui saía daqui. Quer dizer, ele já não estava aguentando mais. Porém, ele falou uma coisa interessante. Olha a atitude de alma de pessoas que estavam no rumo da santidade. Se não fosse por ser mentira, diríamos a todas as gentes que não vimos nada e tudo acabava. Quer dizer, é interessante. Agora não é que ele estava fugindo da cruz, não. Ele falou, se não fosse mentira, eu não ia ofender a Deus Nosso Senhor para mim ver uma situação mais cômoda a mim. Ele queria de tudo servir a Deus Nosso Senhor. E ele sabia que essa vida já estava amadurecendo, que essa vida é um vale de lágrimas. Mas ele não queria perder esse momento de sacrifício, ter méritos. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos, nos revoltamos e não tomamos essa atitude. Aqui é um exemplo muito grande, nós sabemos como contornar e também não sermos bobos, desculpe dizer isso, mas muitas vezes tem um sofrimento que nós estamos sofrendo e nós perdemos a oportunidade de oferecer sacrifício a Deus Nosso Senhor. E com certeza, quando nós temos oferecermos, Nosso Senhor vai dar o mérito, vai dar a força. Não, a atitude, infelizmente, é se revoltar, é se indignar-se, né? E ela não perde essa grande oportunidade de oferecer sacrifício. A mensagem de Fátima, ela quer nos ensinar até mesmo como nós ganhamos méritos, entende? Né? E sempre isso Nossa Senhora dava enormes graças para que eles não se perderem e terem essa paciência. Mais para frente, no outro vídeo, a irmã Lúcia explica como se não fosse aquela promessa do Nosso Senhor que tinha pedido sacrifício, eles teriam se revoltado, mas eles tinham oferecido aquilo ali. Cada vez mais que tinha um problema, ele falou, não, Nosso Senhor não está pedindo sacrifício? É esse mesmo, né? Então, continua aqui. É interessante. Depois de algum tempo, começaram a adquirir certa habilidade para esquivar-se as investidas dos curiosos. Tem um fato interessante aqui, que as crianças estavam realmente importunadas por essas pessoas. Muitas vezes eram pessoas devotas, mas muitas vezes não eram. Então as crianças, entre elas mesmas, começaram a tentar se esquivar deles. Então tem um fato interessante aqui, que estavam os pastorinhos 3 saindo da casa deles, e lá subindo, viu um conjunto de madames, senhoras, e chegaram, pegaram eles, não tinha como sair, se corresse era pior. E aí perguntaram para ele, vocês conhecem a casa dos pastorinhos, que viram a Virgem de Fátima, a Virgem? Sim, 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 é lá embaixo, naquela casa lá. Tá bom, muito obrigado, né? Aí saíram correndo, riram tanto, falando, nós conseguimos passar a perna dessa daqui. Eles não mentiram. Foram lá, a casa era lá. Agora não precisaram dizer toda a verdade que era eles. E aí Jacinta até comenta, fala, olha, isso aqui deu certo, a próxima vez não vamos fazer isso, porque eles não estavam aguentando. Porque infelizmente tinha essas pessoas, esses devotos joios, que infelizmente ele não quer o bem das pessoas, até quer desviar. Quem já não viu esses devotos, chegando até na igreja, está rezando um texto, está rezando um texto, está rezando de joelho, para que isso? Nossa, você vai comungar toda a missa, para que isso? Confessar? Nossa, para que isso? Eu confesso a Deus. Não, você não confessa a Deus, não. Deus instituiu um sacramento, que é onde ali o padre empresta sua falinge a Deus Nosso Senhor, e a pessoa faz um ato de humildade, oferecendo, confessando ali. Ele está confessando a Deus Nosso Senhor, e ali tem um sacramento, né? Mas a pessoa orgulhosa, autossuficiente, tem uma birra de alma. Por isso nós somos devotos, Nossa Senhora, temos que ter essa mesma impostação de almas que os pastorinhos tiveram. Por isso nós devemos pedir a Nossa Senhora
aos pastorinhos, que nos interceda diante de Nossa Senhora, do Nosso Senhor, e faça ter todos nós essa devoção sincera a Nosso Senhor, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Espero não esqueça de comentarem, darem o like, se inscreverem para ser incluído na vigília de hoje e também acessar o nosso telefone 0800 608 6246. Tem que decorar também, 6246, 0800 608 6246. E terão todos os dados lá para se incluir na missa desse sábado agora. Então que Nossa Senhora nos abençoe todos nós. E até o próximo vídeo também vamos saber o que os padres falam, né? Tem um dado interessante, um padre santo, falava para as crianças, né? As crianças tinham seus consolos também diante dos padres, mas também tinha o padres joios e padres trigos, vamos assim dizer, tá bom? Então, ficamos para o próximo vídeo e que Nossa Senhora abençoe todos nós. Até mais, salve Maria!